Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com você e trazendo mais informação relevante. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e aqui a gente vai fazer um pouquinho da análise política do que está acontecendo atualmente. Se não é inscrito no canal, dá uma força aí pra gente. Vamos lá, vamos entender um pouco mais. A pergunta que eu mais recebo: o Senado, a Câmara, não podem fazer nada contra as decisões que o STF vem dando contra esse parlamento? Simplesmente o STF tem todo esse poder mesmo de fazer o que bem entender no Senado? Por que essa pergunta? Ontem vocês viram que o Marcos Duval foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal, inclusive dentro do próprio prédio do Senado. E o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, foi avisado por intermédio de uma ligação anteriormente de Alexandre de Moraes e ficou conivente, deixou que aquilo acontecesse. Sempre foi assim? E aí eu preciso voltar um pouco no tempo para que você conheça a história recente do Brasil e a história recente do Senado e STF para que você possa entender. Vou trazer para vocês uma matéria de dezembro de 2016, mais específico, no dia 5 de dezembro de 2016. Marco Aurélio era o presidente do STF, ministro do STF, que hoje está afastado. E naquela época havia uma seriedade muito grande nas decisões que eram tomadas. E aí, o Marco Aurélio, ministro do STF, resolveu afastar o Renan Calheiros. Esse mesmo Renan Calheiros, que hoje é apoiador e assíduo aliado de Lula em todas as pautas que você conhece aí. Então, o Renan Calheiros, que era presidente do Senado, foi afastado pelo STF. Qual o motivo? O motivo é que o Renan Calheiros se tornou réu por corrupção. E uma vez que o presidente do Senado está na linha sucessória da presidência da República, não poderia alguém réu por corrupção se tornar presidente da República. Isso aqui é lá em 2016, tá? Lá em 2016, dezembro de 2016. E aí veio a resposta do Renan Calheiros. Marco Aurélio chama de grotesca a recusa de Renan Calheiros a cumprir ordem judicial. Esse editorial é da Globo e foi publicado em dezembro de 2016 também, 2 dias depois, no dia 7 de dezembro de 2016. O ministro foi autor de ordem para que Renan Calheiros fosse afastado da presidência do Senado. Só que o Renan Calheiros se recusou-se a sair da presidência do Senado, ou seja, mostrou que naquele precedente, se o Senado quiser, ele não é obrigado a cumprir as ordens que o STF impõe. Afinal, existem 3 poderes que são independentes e harmônicos, e a independência do Senado dá a ele a possibilidade de que ele recuse os cumprimentos de ordens do STF. Assim como a própria Constituição estabelece também que o presidente da República ele pode se recusar a cumprir ordem do STF que ele entenda claramente constitucional. Então, quando eu falo para vocês dos 3 poderes, o presidente da República tem também a função atípica de interpretar a Constituição. Porque o STF não é um intérprete da Constituição, mas se o STF mandar uma ordem ao presidente da República cujo presidente julga manifestamente inconstitucional, o presidente da República pode deixar de cumprir essa ordem. Assim como os presidentes do Senado também. E aí, o Senado desafiou o Supremo Tribunal Federal e decidiu manter o Renan na presidência. Ou seja, a mesa diretora do Senado se reuniu, virou para o STF e falou: aqui não, aqui você não manda. Aqui quem manda é o Senado. Eram outros tempos, momentos diferentes, coisa que também aconteceria se fosse na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, sabe o caso Daniel Silveira? Poderia ter se recusado a prosseguimento da ação de Daniel Silveira. Enfim, esse é um Brasil que já se foi.
É um Brasil que já passou, onde o Congresso Nacional ele respeitava ali a separação dos poderes e ele tinha autonomia para dizer, olha, aqui não. Se bem que, pelo que você percebe hoje, no caso Marcos Duval, no caso Daniel Silveira, os próprios presidentes da casa falam, não, entra que a casa é sua, podem fazer o que bem entender. Então, resumindo, respondendo a pergunta que vários de vocês colocaram aqui, realmente não tem nada que o Senado pudesse fazer em relação ao Marcos Duval? Tinha sim. O próprio Senado poderia recusar o cumprimento da ordem. Não o fez porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, autorizou, tá? Então, estou trazendo a questão jurídica aqui para vocês, tá certo? Sem polarização. Vamos lá. Outra questão. Jovem Pan agora. Vamos falar sobre CPMI dos atos antidemocráticos. O Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, tá? E o Ciro Gomes vem trazendo muitas críticas ao PT e o diálogo dos bastidores é que por causa desse alinhamento do Cid Gomes, lembra aquele caso do homem que montou na patrola e foi pro lado dos policiais? Pois é, ele é senador da República hoje. Dizem que há uma relação, uma quebra até de laços de família entre Ciro Gomes e Cid Gomes. Porque o Ciro Gomes guarda muita mágoa do Lula, tem raiva do Lula. E o Cid Gomes hoje é um dos aliados de Lula e é senador da República e é vice-presidente, ou seja, ele é o substituto no caso do Arthur Maia. Ele é o vice-presidente e o Arthur Maia é o presidente. E aí, o Arthur Maia, que quer ouvir a base do Lula, Cid Gomes é contrário a isso. Cid Gomes quer perseguir o bolsonarismo, os aliados de Bolsonaro. E aí, nessa última fala aqui, Cid Gomes defendeu que a investigação da CPMI sejam realizadas na linha do tempo. Ele defendeu que a Elisiane Gama, que é aquela alinhada ao Flávio Dino, faça uma linha do tempo e nessa linha do tempo ele coloque, começou as manifestações. Quem incentivou as manifestações? Começaram a juntar os ônibus. Quem juntou os ônibus? Teve a proposta de golpe lá do Mauro Cid, que agora a imprensa está falando muito disso. Como que aconteceu? Então ele quer que faça a linha do tempo para apurar as ações e as omissões, mirando o ex-governo, né, o ex-presidente. O atual governo foi blindado tanto por Cid Gomes quanto pela Elisiane Gama, que é a relatora do caso. Tá certo? Espero que eu tenha sido claro para vocês. Se gostou do nosso conteúdo, dá um like, compartilha, manda para mais pessoas. É sempre importante ter você aqui conosco. E a gente volta no próximo editorial às 9 horas. A gente traz mais informação relevante para vocês. A gente vai estar acompanhando todo esse trabalho aqui para vocês da CPMI. E na terça-feira a gente vai acompanhar a oitiva do Silvinei Vasquez, tá? O diretor da PF, que vai ser ouvido, vai ser a primeira oitiva da CPMI do dia 8 de janeiro. E aí muita coisa vai ser exposta para todos os brasileiros ali. Vamos ver o que ele tem para dizer. E sabe, é interessante a gente começar a prestar atenção um pouco mais do que aconteceu também, se bem que muitos brasileiros já têm uma opinião formada, já viram, depois dos documentos expressos do Marcos Duval, até parte da imprensa já mudou de posicionamento. O que antes eles diziam que era só um delírio bolsonarista, hoje até parte da imprensa acredita tanto quanto mais que realmente o governo Lula está tentando esconder demais, e não só o governo Lula, todo o sistema está tentando esconder demais, blindar demais o governo Lula. O que eles têm para esconder? O porquê o general Gonçalves Dias não foi ouvido? E aí, o que me causa um certo incômodo é que muitos da grande mídia estão escondendo, estão passando pano e nem falam sobre isso. Preferem tratar de assuntos periféricos e esse ponto crucial que foi a falsificação de dados pela BIM entregue a pedido do general Gonçalves Dias, a CPI, conforme foi exposto até pelo Esperidião Amin, que é senador da República. Isso a mídia dá pouca atenção, dá pouca ênfase a isso, tá? Se bem que essa
modificação de dados aí, até revistas esquerdistas, e isso causa um certo estranhamento, como a revista Fórum também colocou, né? Vamos ver o que vai surgir a partir disso, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, às 9 horas a gente tá de volta aqui com vocês. Sexta-feira abençoada para vocês.